Um ótimo final de tarde para todos vocês. Né? Se inscreva no nosso canal, dê like, deixa alguma coisa escrita. Não gostou? Dá um dislike, mas escreve porque você não gostou. Tá certo? É importante para nós todos, uma grande divulgação aqui. Divulgo também sempre aqui, né? O portal das commodities está aqui, né? É só entrar. Hoje eu coloquei aqui uma estatística diferente hoje aqui. Vou colocar de vez em quando alguns números. Coloquei aqui também, ó, as marcas mais valiosas do mundo. É uma curiosidade, é uma coisa interessante, mas fica legal de ver, né? E aqui eu coloquei a quantidade de pessoas, né, que vivem com menos de 1,9 dólares ao dia no mundo. Também é interessante a gente ver aí como é que andam as coisas. Então, né, tem mais meus cursos aqui, não teremos aí até o final da semana novidade em relação a cursos e outras coisitas, mas amanhã eu conto para vocês, né, antes do feriado. Não se esqueçam, né, que agora nós temos um feriado, né? Temos um feriado aí na quinta-feira aí que meio que atrapalha um pouco a semana. O que nós vamos ver? Vamos ver o dólar, vamos ver o nosso milho, vamos ver a soja, vamos ver o boi e o café, tá certo? Vamos ver se eu consigo manter esta ordem para que você tenha interesse apenas em alguma dessas commodities. Preste atenção. Aqui, vamos lá. Soja, milho, trigo e cevada, tá certo? Então, vamos lá. Ou aveia preta? Aveia preta, rapaz, não erre não, tá? Tá ok. Então vamos dar uma olhadinha no dólar, né? Ontem eu mostrei para vocês essa possibilidade aqui do dólar, tem esse inside bar semanal, então essa semana ele tem que cair, mas está complicado, né? Já saiu aí uma boa grana da bolsa para o exterior, né? Nossa bolsa de valores para o exterior, isso aí deu uma segurada aí na queda do dólar, mas com certeza com a previsão de inflação que já saiu agora em abril, meu Deus do céu, não sei onde nós vamos parar. A gente vem aí com certeza com uma alta de juros novamente pancada, né? Então talvez até o Banco Central nos demonstre aí uma vontade maior de colocar força nessa alta de juros. A alta de juros pode trazer aqui mais queda para o dólar. O que acontece para isso, né? O que ocorre com isso, né? Os Estados Unidos estão com uma inflação de 8,6 lá, que é um negócio estrondoso, provavelmente vai aumentar mais ainda. Nós vamos aqui extrapolar aí os nossos 13% aí pelo caminho que nós estamos indo, se não for mais um pouco. E aí nós vamos ver, dentro dessa diferença, o nosso juros realmente vai ser maior que os juros americanos, e eles trazem dinheiro para cá, né? Correm um risco, não trazem uma parte. Isso aí pode manter essas cotações do dólar mais pressionadas, valorizando o real. Veremos. A situação não está muito interessante. Dólar, na minha opinião, ninguém sabe nada, né? Cansei de ver muitas previsões, projeções e cálculos matemáticos fantásticos e não chega nem perto, né? Se alguém sabe, não conta para ninguém, tá ok? A gente pega esses relatórios de bancos, grandes bancos, fazem projeções, etc. Complicado, mas se a gente tiver realmente uma demanda maior pelo dólar para saída de capital do Brasil, a gente vai ver isso acontecer. Então, com mais força, e a gente vai ver o dólar valorizando, o real desvalorizando. No momento estamos dessa maneira. CCMU, né, também tinha mostrado aqui para vocês no início da semana a possibilidade de um semanal aqui, de um sidebar semanal legal, né? Partiu, foi embora, ninguém segura este milho, mas a gente tem alguns números para comentar, né? Deixa eu ver o que eu tenho aqui do milho. Milho a gente exportou 228 mil toneladas nas 2 primeiras semanas de abril, é um número forte. Fala assim, comparado ao ano que vem cresceu trilhões de vezes. Calma! O ano passado nós tivemos problemas em toda a produção de milho, a gente exportou
muito pouco, exportou praticamente metade do que se esperava exportar. Então não dá para comparar o volume de exportação com este ano com o volume de exportação no ano passado. A não ser que a gente tenha uma catástrofe na nossa colheita de safra, de segunda safra, aí da safrinha, que vai ocorrer, já deve começar agora em meados de maio, a gente já deve ter algumas colheitas acontecendo, e em meados de junho a gente já deve ter aí um processo maior, um processo mais forte da colheita deste milho. Então, se não tivermos nenhum tropeço nessas condições, nós vamos exportar bastante. Não dá para comparar com o ano passado. Porém, um número de exportação mais forte no início de abril acende aí uma luz interessante. Por quê? Porque está puxando o nosso milho para fora. Esse milho está a R$ 88 no porto, né? Então aqui na bolsa a gente está na casa de 90. Estamos falando do K, né, que é o vencimento mais próximo, e estamos falando de hoje, o preço de hoje de 88 e vencimento 15 de maio em 90. Então esses preços estão equilibrados, é o preço que está saindo. Porém está chegando o milho a 78. Né? Então o milho está chegando a 78. É um milho que foi comprado talvez mais cedo. Não sei, nós tivemos uma exportação de 238 mil toneladas e uma importação de 112 mil toneladas, 228 mil toneladas e 112 mil. Então, na verdade, entre entradas e saídas, a gente tem uma diferença aí de 116. Né? Na verdade, é o que saiu. Saíram 2 navios de 60 mil. Tá? Entre entradas e saídas. Mas não interessa, interessa que realmente teve aí uma saída importante. Essa saída trouxe um movimento mais forte aqui para o milho, e olha só, né, quem embarcou aqui está ganhando aí nesses 2 dias aí, passou em um pequeno calorzinho só de 50, 60 centavos, mas, né, bobeou, colocou no bolso aí, ou está para colocar no bolso, mais de R$2. Então ficou muito bom, muito interessante, né? Uma correção depois de uma queda tão forte que a gente viu na semana aqui. Se vamos ter uma continuidade, né? Vamos dar uma olhada aqui no K. O K nos 120 minutos também, né? Puxou bastante. Temos um ponto bastante importante aqui, né? Que foi onde iniciou essa correção mais forte, 91,90. E depois, né, depois sim a gente vai ter fatores mais interessantes. Né? Aqui a gente teria também, né, um segundo ponto, que foi quando ele abriu com gap de baixa, enterrou, quis fazer um pivô aqui, perdeu, foi embora e agora estamos aqui nessa alta novamente. Mas CCMK está muito próximo, né, na verdade está acima, pelo prazo que a gente está vendo aí, ele está acima do preço de Porto, ou batendo a orelha com o preço de Porto. Então não sei se ele tem espaço para subir mais se o Porto não responder. Tá? Porque o mercado interno, que nem eu disse, né? Mais um mês aí a gente tem uma oferta grande de milho e temos milho bastante. O CCMN, julho, que eu venho batendo aí, que talvez seja o fundo do ano, né? Seja o ponto mais profundo aí, em vez de ser maio o preço mais barato, talvez nós vejamos isso acontecer no N exatamente pela oferta que a gente vai ter, e se a cotação do dólar se mantiver desta maneira, então é o que nós veremos. A minha visão é essa, né? Então a gente já está aqui com o estocástico lento, já querendo buscar isso aqui, não sei porque não está no 80. Não sei. Sai fora, esse negócio sai fora, eu não sei porque que acontece isso, né? Pronto, 80, né? Já está batendo 80 e o 20 aqui nem tá, né? Provavelmente o 20 deve estar em outro lugar. Muito bem, vamos lá. Tá? Vamos perder tempo aqui, mas eu acho interessante. Ih, não, põe 20 aí, acabou. Tá? Então,
né, o que a gente entende é que ele pode ainda, né, ele pode ainda galgar mais um pouco o N antes de uma correção, mas a gente está vendo aí que o estocástico lento no diário está indo lá para as máximas que ele alcançou, ainda falta um pouco. Mas é que eu voltar no assunto aqui, onde a gente vai ter uma oferta muito grande de milho. Se o dólar não ajudar, provavelmente os preços vão fazer uma correção. O CCMU, que deveria ser, né, onde toda essa oferta aparece, normalmente aparece, a gente está vendo aqui o CCMU, também está sem as linhas aqui, mas está bem, vamos lá. Vamos pôr aqui aproximado só para não ficar sem. Tá? A gente está vendo aqui, ele pode ser exatamente o oposto do que ele é normalmente, né? Normalmente ele tem aí aquele movimento de queda e ele pode ser um movimento de alta, porque lá para setembro, ou melhor, meados de julho e agosto, a gente pode ter um dólar mais forte, né, um real mais fraco, porque a gente vai começar o barulho todo da eleição, uma eleição que pode ser radical, né, radicalizada, aí já está sendo, tá vendo gente batendo em outra na rua aí, tá uma loucura esse troço, e ainda estamos longe da eleição, mas enfim, a gente pode ver aí uma demanda de retirada de capital, uma demanda de capital para fora, e a gente vê o dólar de novo ganhar força, e a gente vai ter uma quantidade muito grande de milho, se Deus quiser, e vamos exportar, e essas exportações podem começar a puxar o vencimento U e o vencimento X. Vamos pôr isso aqui no diário. Tá? E o vencimento X. Então, né, talvez o X aqui no 87, ninguém consegue adivinhar, mas teria sido um ponto interessante a gente ter observado isso, né, para a gente ter feito uma posição aqui no X. O problema de fazer posição em vencimentos tão longos é realmente você olhar o seu book, né, ser um book fraco, e até mesmo um book com gaps, né? Gaps de 50, 60, 80, R$1 de diferença, e aí você não consegue colocar o lucro no bolso numa saída, porque o book está lá embaixo, tá certo? Então, a soja, né? Vamos ver a sojinha, que é o que eu disse que a gente ia ver, soja futura no diário, né? Tá aí, também tem o seu problema aqui de vencer, né? De vencer esse ponto. Soja, a gente tem que pensar, até vou virar um pouquinho aqui. A soja, assim, ó, são 14 semanas que os fundos americanos têm mais de 800 mil contratos imposicionados. 800 mil já é um número de referência, porque ele foi rompido assim pouquíssimas vezes, mas nunca por tanto tempo. Então, se você pegar 14 semanas com os fundos comprados em soja, então essa especulação que acontece, esse movimento, qualquer soluço, troço chacoalha, né, trouxe aí uma valorização para a soja essa semana, em que teve a preocupação com o clima americano, né, fora a situação de biodiesel, etc. e tal. Então a gente viu movimentos, né, os movimentos eles estão potencializados por causa disso. Você imagina só se acontece alguma coisa e essa soja começa a cair de preço com muita força, né? A famosa porta é pequena para a saída de tanta gente, né? A porteira não é grande o suficiente para a boiada passar. E aí a gente imagina que pode acontecer movimentos extremamente fortes para baixo. Vamos esperar para entender melhor o que está acontecendo. Afinal de contas, o petróleo hoje caiu uma barbaridade, estava uma queda de, vamos ver aqui, petróleo caindo hoje 5%, o WTI 5,06, o Brent caindo a 5,15, ainda em preços altos, né, 107 o Brent e 102 o WTI.
O milho com uma queda de 1,24, fechou 802, mas acima do 8, né? 802. A soja fechou com uma leve alta de 0,10, graças ao óleo de soja. Tem aí hora o farelo, hora o óleo, então segurou na casa de 17,16. O café 0,90 a 221 e o trigo uma queda de 2,19 a 10,96. Então a gente tem que ver que todos esses movimentos eles acontecem, estão acontecendo com muita força, né? Porque tem uma alocação muito grande de dinheiro, de contrato, né? Posicionado, e o pessoal está trabalhando isso, né? Você fala, o mercado americano, o mercado brasileiro é manipulado, eles manipulam o mercado, todo mundo adora falar, manipula o mercado. E manipular o mercado americano nos contratos de commodities, cara, eu acho que tem que juntar aí alguns bilionários no mundo lá para poder movimentar, assim mesmo podem sair bastante machucados. Tá certo? Então, cuidado, né, com essas ideias de manipulação, mas com certeza a volatilidade fica muito maior pelo volume ser muito maior. Tá? Então, a soja, o Brasil exportou 50% a menos de soja em referente a abril do ano passado, e isso sim é importante comparar, porque o ano passado a gente exportou muita soja no início do ano, nós exportamos, foi um recorde de exportação de soja, e esse ano nós não vamos conseguir bater o recorde, principalmente porque produzimos menos, né? O caso do milho do ano passado, produzimos menos, produção de mais de 140 milhões, estamos produzindo um pouquinho mais de 120 milhões de toneladas. Então não vamos ter aquela quantidade de soja para exportar, é um dos motivos que os chineses também estão indo comprar muito lá nos Estados Unidos e estão aí inflando um pouco o mercado, ao mesmo tempo que tem esse tropeço do início de plantio lá nos Estados Unidos. Mas ainda não é o início de plantio da soja, por isso cuidado. Então, está aqui um ponto importante da soja, 38,10, ele está em 37,87, fechou. Vamos prestar atenção, porque a gente tem aí uma situação bastante complicada, bastante delicada, diria eu, em relação à soja, tá certo? Se os americanos plantarem normal, né, vier tudo bem, vai ter uma oferta grande de soja, e essa semana a gente tem também uma condição de da China colocar um excedente ou uma soja mais velha no mercado, né? A China vendendo soja. Então, você vê que os movimentos estão extremamente estranhos, né? Vai ver que está vendendo para a Rússia, né? Que não está conseguindo comprar de outro lugar, mas compraria daqui porque a Rússia acabou de entregar navios de adubo para nós. Aí o Brasil está conseguindo se manter. Mas soja, não vou dizer que está esticada, né? Mas eu acho que está num preço bastante forte pelas condições que a gente pode ter boas no hemisfério norte de produção de soja. Vamos aguardar mais um pouco para ter uma ideia, né? Soja cá, próximo vencimento, é o que a gente enxerga ali, também está esticada no estocástico, eu nem olhei aqui, vamos olhar aqui, estocástico lento também esticado, né? Vamos lá, colocar aqui na casa de 80 para a gente dar uma olhada, né? Vou colocar também na casa de 20. Eu andei perdendo aqui uns movimentos aqui. Só depois eu ponho bem certinho, né? Mas a gente está vendo aí, ó. Tá? Esse aqui é importante colocar. Tá? Então, estamos vendo aqui, está superando, então, ele está bastante esticado. A gente precisa pensar aí o que pode acontecer com essa soja dentro desse mercado volátil desse jeito. Café, não, no boizinho, né? Falei no boi, tá aqui o boi, né? Boi morro abaixo, no semanal, né? Pode ter espaço para corrigir mais. BGJ, que é o vencimento agora, complicado porque a gente tem um feriado depois da manhã, depois tem uma sexta-feira no meio do feriado, provavelmente não vai ter muito efeito no mercado, e semana que vem começa o quê? Começa a média de preço de fechamento do boi. Então o que interessa mesmo agora é o BGIK. Esse aqui tá aqui, né?
ficou aquele papo que eu contei para vocês, com o cliente pensando numa compra com esse inside bar e eu comentando, puxa, essa compra, eu vou tirar isso aqui, não faz sentido agora. Falei, essa compra sem as médias definidas ficam difíceis, né? E agora a gente tem então, o que eu fiz? Vamos lá, nem para um lado nem para o outro. Vamos lançar uma projeção para baixo, uma projeção para cima, tá certo? No BGIK. Quem partir primeiro, né? Abraço, sejamos felizes. Então, essa aqui já era, né? Eu deixo aqui só para lembrar aí que foi legal essa ideia, né? Do momento de indefinição de médias, a gente poder atirar para os dois lados, né? E aí a gente viu que partiu para cá, já deu aí, né? Muito bom, né? Pensar que no boi são 330 arrobas, a gente já tem aqui, andou já quase 5, né? Chegou a esticar ali, mas fechou aí com o quê? 4,92, 4,90. A gente pegar este valor, vamos pôr 4,50, vai, vamos dar uma brechinha, já são R$ 1.485, né? E ele já passou do 61,8, pode ser que vá lá nos 314. É possível, mas os preços na praça de São Paulo se estabilizaram, né? As exportações também estão indo bem, a oferta está pequena e eu tenho que comentar uma coisa sobre o boi. O que aconteceu com o boi? Todo ano, nesta época, começa a conversa de que a oferta de boi confinado para o segundo semestre não vai ser muito boa, porque os preços não estão fechando, o custo de alimentar está mais alto do que a arroba lá na frente. Essa confusão toda. Cuidado com essa conversa, porque todo ano ela existe, né? E ela pode refletir sim uma redução de oferta no segundo semestre, mas normalmente isso não ocorre. Imagine vocês que é possível que daqui 40 dias, 45 dias, o milho esteja num preço muito mais acessível para a ração, né? A soja também pode estar, né? Dependendo do andamento da lavoura americana, do plantio americano, e a gente vai acabar vendo, então, entendendo que a gente tem aí uma situação bastante confortável para confinar boi. Então, neste momento pode estar ruim, daqui 45 dias pode não estar, coloca o boi lá, em 90 dias ele sai e a gente vai ter uma oferta de gado maior do que se imaginava. Então, cuidado, essa é uma conversa normal, é a mesma coisa que nós estamos passando pelo milho e pela soja nesse momento, em que existe a indefinição do final da colheita e do início do plantio nos Estados Unidos. No caso da soja, a colheita brasileira já encerrou, se não encerrou, o que tem aí... Não encerrou, né? Porque eu coloquei o vídeo lá no Instagram da colheita nesse final de semana, aqui no sul do Rio Grande do Sul, a colheita começou agora, produtividades muito boas, a gente está vendo áreas que tiveram ou foram irrigadas ou tiveram chuvas mais regulares, uma produtividade fantástica, né? Você tem que imaginar aqui no sul do Brasil o dia é muito mais comprido e a soja gosta disso, diferente do milho, né? Ela gosta muito disso, tivemos temperaturas boas, e quando você tem água, né, para essas áreas que, inclusive áreas de arroz, né, que são terras aí que ficam úmidas com uma quantidade, até são arriscadas, né, se chover demais estraga, mas enfim, em todas as áreas, eu vi em áreas de arroz que foi irrigada com canhãozinho, aqueles que vão andando sozinho, autopropelido, e também com pivô, tem um pessoal que eu conheço tem pivô, na casa de mais de 80 sacas por hectare. Então é assim, ó, de tirar o chapéu, de olhar algumas vezes. E no geral a casa de 55 sacas, então não teve isso. Isso reflete o que? O que vai vir da Argentina, né? Se pegar o paralelo aqui com a Argentina, a gente vai ver que a Argentina deve começar a colheita um pouquinho mais. A gente tem que descer mais 600 quilômetros para Buenos Aires. Ao sul de Buenos Aires a gente tem algumas áreas
né? E ao norte de Buenos Aires, que vai pegar essa região, também tem outros. Devem estar começando, então, provavelmente com uma produtividade melhor. Foram as lavouras que não sofreram, foram plantadas mais tarde e não sofreram aquela seca toda. Então, muito cuidado com essa transição, né? E muito cuidado com esse papo que vai faltar boi lá na frente, então não sei o que. Muito cuidado. Tá? Então, o que a gente tem que enxergar no momento é que o boi cá está numa tendência de queda, fazendo uma correção. Tendência não, ele está fazendo uma correção e essa correção pode vir nos 314, que seria o objetivo aqui, esse fundo anterior, e a gente tem aí, ele pode vir aqui beliscar aqui ou chegar muito perto, tá certo? Mas os preços estão estáveis na Praça de São Paulo, vamos ver como é que eles vão se comportar. Café tá complicado, né? Café tá pesado, olha o semanal dele tá pesado. Estocástico dele tá no meio do caminho, então também não dá muita referência. O vamos ver como é que tá aqui. Também é a mesma coisa, afinal de contas é o mesmo vencimento. No 120, né? A banda de Bollinger, ela abriu, agora tá querendo achar um ponto aí, talvez, né, venha para um fechamento, porque ele ficou muito de lado aqui, né? Este último, vamos ver no diário como é que ele fica. Ó. No diário ele perdeu a média de 20 aqui e agora ele vem testá-la de novo, ou realmente ele vem buscar a parte de baixo no 267, ou até mesmo querer buscar o 259 ou 253. Vamos ver, né? Tá aí ligado diretamente com essa situação do consumidores fortes, né? Como Rússia, como Europa, né, que podem ter algum peso aí, né, na compra do café, dando aí um equilíbrio do café. Nós vamos ter, deixa eu ver o dia que vai ser aqui, já vou falar para vocês, o levantamento da Conab do café, né, o segundo levantamento do café da Conab acho que dia 19 de maio a gente tem o segundo levantamento do café, e se eu não me engano no dia 12 é o anúncio do 8º levantamento da safra de grãos, tá? Então coloca na agenda aí que a gente não esquece, eu já coloquei um alarme na minha agenda. Muito bem, prazer, satisfação enorme estar aqui batendo papo com vocês, transferindo conhecimentos e algumas informações que são mais relevantes para nós. Para encerrar, nós vamos aqui ver os movimentos do dia. 11.315 contratos negociados no K. Você vê que o K está com muita força ainda. O N com praticamente 3.000, né? Faltou 3 aqui para 3.000. O U com 6.897. O X com 19. E o U do ano que vem já com 103. Precisamos colocar o K do ano que vem aqui também. Boi. 976 o K, né? O J agora é só ajustes, né? Ou realmente quem vai para liquidação, ou realmente ajustar. O cara prestar atenção, começar a olhar os preços do CPEA. Então, a partir da semana que vem, vamos ver como é que fica essa negociação aqui. O V com 205, mas todos tiveram pequena queda hoje. Soja, 399 contratos no K, que é o mais importante, né, principalmente para a safra brasileira. Não se esqueçam que ele vence no segundo dia útil, agora deu até nó, vence no segundo dia útil anterior ao vencimento do contrato. Isso significa que ele vence no dia 28 de abril. Segundo dia útil anterior ao mês de vencimento. Se o mês de vencimento é dia 1º, anterior é no dia 28, tá certo? Se eu não estou enganado é isso, mas o café é assim, a soja é assim. Muito bem. O que mais nós temos aqui? Café também, né? 252 contratos, muito legal, muito bom. E o ouro, né? O ouro aí vai se movimentando conforme o mercado internacional. Petax a 4,66, né? Que é se você vendeu soja hoje, ele foi calculado pelo Petax de ontem, né? E provavelmente você recebe ou hoje ou amanhã, não sei, depende aí, conforme negociou. Mas sempre que você vai fazer alguma negociação, o Petax é que interessa, né? E alguns negócios, o que interessa é o último Petax
do mês anterior, né? Então no fechamento. Por isso que a gente vê às vezes umas brigas fantásticas aí no dia de encerramento do dólar, porque ele vai ser o Petax do mês, tá certo? Bom, e a nossa bolsa é 117.037 de queda, mas no semanal não vai bem. Agora, encerrando, desejando um ótimo final de tarde para vocês todos, né? E vamos tomar cuidado por causa deste feriado que a gente tem aí na quinta-feira, tá ok? Até amanhã, um grande abraço.